Então é isso. A gente Posso dar um abraço no deputado Evair Melo, que ele ficou nervoso aí? Aqui, assim, o debate é acalorado, mas nós seguimos atentos e cuidando de cada ponto de vista de construir o melhor caminho para o Brasil. Isso é verdade, nós temos que trazer transparência e a verdade. Por isso nós também queremos trazer dentro da verdade. É importante dizer que as redes sociais foram fundamentais para que nós instalássemos a CPMI para investigar os atos criminosos do dia 8 de janeiro, que o atual governo quer esconder imagens pelo Bolsonaro e pelo seu time. Não quer. Por isso que o governo federal, o atual governo Lula, quer esconder imagem e não quer investigar. Porque ele sabe que a verdade chegou na cozinha dele. A polícia está investigando. Foram crimes cometidos. E a polícia, caso de polícia, mas não é caso de política. CPMI é legítimo, é uma ferramenta regimental do parlamento. Para fazer um palco político. Ali é criminoso. Nós vamos fazer. Caso de polícia. Nós não vamos fazer aquele circo que vocês fizeram com o Covid. Montaram a CPI do circo e não deu nada. Você não vai defender aqueles bandoleiros que vêm pra cá. Não é possível. Revelando a importância. Patrimônio público. É conhecido esse método, né? Quando você tem um argumento, você ataca, você agride. Esse papo de atacar Lula, de atacar Disseu, de atacar Dilma, de que falar... a esquerda usa para atacar Bolsonaro, naturalmente. De não deixar falar, esse autoritarismo que não deixa o outro falar, porque não tem argumento, é um método antigo para tentar desviar o foco. Eu sou deputado federal para discutir leis no Brasil. Faz 3 anos que eu estudo esse tema. Eu estudo a experiência dos Estados Unidos, da União Europeia, da Austrália, da França, do Canadá. Agora, recentemente, as diretrizes da Unesco. No mundo inteiro, há uma preocupação com relação à desinformação, que é divulgar um fato que se sabe inverídico, manipulá-lo para alcançar algum objetivo. Por que é importante combater a desinformação? É porque desinformação mata. Na Covid, durante a Covid, se não houvesse tanto desinformação, muitos irmãos brasileiros estariam vivos ainda hoje. Desinformação é perigosa, porque de tanto mentirem, dizendo que o sistema de votação do Brasil era violável e que houve fraude na eleição, gerou esse ataque, essa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro do Brasil. É necessário combater a desinformação para garantir estabilidade da democracia, para garantir que haja cuidados com a saúde pública. Por isso que é necessário uma regra que garanta liberdade de expressão, transparência na opinião, na operação das redes sociais, obrigações de transparência para eles, livre e contraditório para defender a nossa liberdade de expressão e responsabilidade para as empresas que ganham muito dinheiro e que muitas vezes levam adiante notícias que não são verdadeiras. A liberdade de expressão é absolutamente fundamental para garantir a democracia. A liberdade de expressão é o direito que cada pessoa tem de falar o que pensa, dizer o que pensa, sobre todo e qualquer tema. Portanto, é absolutamente fundamental para garantir o exercício da democracia a liberdade de expressão. É um direito garantido na nossa Constituição. Agora, evidentemente que você não pode utilizar um direito fundamental como é a liberdade de expressão para atacar a liberdade de expressão. Você não pode utilizar a liberdade de expressão para incitar um golpe de Estado como que nós assistimos no dia 8 de janeiro próximo passado. Portanto, não tenho a menor dúvida que todos nós temos que zelar, cuidar, proteger a liberdade de expressão, que é um bem fundamental para garantir a democracia. E também por isso é que nada é absoluto, porque defender a democracia, fazer cumprir a lei é que é absoluto e que vale para todos. Direito agora também para o senhor responder. Liberdade de expressão é um direito absoluto para o relator do PL das fake news? Não. Olha, obrigado pela oportunidade da CNN, obrigado, deputado Orlando, pelo esse debate. O contraditório precisa de ser preservado sempre. E, naturalmente, se olhar para a legislação brasileira, né, os nossos códigos penal e a própria Constituição, ela já traz regras e procedimentos de comportamento. E, naturalmente, o momento das inovações, das proposições, do questionamento, nós temos que dar liberdade para que pessoas possam atuar. Naturalmente, como eu disse, já tem os procedimentos legais para fazer punições quando tem os excessos. Agora, nós precisamos de permitir com que as pessoas façam questionamentos. Eu não posso tratar o tema liberdade de expressão nos dias atuais como cerceamento. Você emitir opinião, inclusive no processo democrático, no processo da construção do debate legal, é você sempre preservar o direito do contraditório, do pensar diferente, do trazer a inovação. Eu não posso tratar a liberdade de expressão como a única, o cerceamento da liberdade de expressão, que vai impedir a criatividade, a inovação, o pensamento diferente, né, um novo olhar filosófico sobre aquele tema. Então, eu sou defensor da liberdade de expressão. Claro, volto a dizer, nós já temos previsões penais para isso quando há excesso, agora eu não posso fazer isso um cerceamento daqueles que pensam e agem diferente. A proposta que tramita já aqui na Câmara dos Deputados não traz um conceito do que é desinformação. Com a mudança de governo, esse assunto se mostrou ainda mais importante para quem está lá no Palácio do Planalto. O governo atual compreende que é hora e a vez de aprovar algum projeto de lei, alguma medida que delimite o espaço das fake news, né? O importante até seria que elas não existissem. O que o senhor acha que vai acontecer com esse texto aqui no Congresso? Segue do jeito que está, sem explicar o que é desinformação? Ou o senhor defende que o governo encaminhe um novo texto, ou os senhores mesmo tiram aí uma outra proposta da gaveta?
Primeiro que eu acho que nós temos que constituir uma nova comissão aqui na casa para tratar desse tema. O texto que está posto, que o Orlando Silva está relatando em cima daquilo que foi apresentado, ele é um texto muito pobre. Ele trata muito mais de publicidade do que propriamente informação. Percebe-se que nesse texto tem as suas interpretações, ele leva muito mais um censamento, uma reserva de mercado, ao impedimento para que surjam novas empresas, um procedimento para que surjam novas gente que opere no mercado de informação diferenciado. Volto a dizer, ele trata muito mais de publicidade, é muito mais uma reserva de mercado de publicidade do que propriamente um texto que traz conteúdo sobre o que é informação. Ou seja, ele não tem nenhum papel pedagógico, nenhum papel educacional. Ele vai objetivamente em cima da operação financeira do negócio. E isso é o que está na entrelinhas, porque quando você olha esse texto, na verdade o texto limita, esse texto ele bota um cabresto oculto naqueles que querem operar no mercado, então ele traz uma reserva de mercado que é muito ruim nesse espaço dessa nossa liberdade. A tecnologia, as inovações, imagina que não é só no ramo das informações. Você pega as e-commerce, o site de venda, é um desafio global, um desafio até tributário, inclusive, que nós estamos debatendo isso aqui na casa. Então é um texto pobre, que trata muito mais de publicidade do que propriamente um papel pedagógico do que é informação. O texto é pobre, relator? Olha, eu peço que você que nos acompanha na CNN desconsidere tudo que o deputado Evair falou. Ele não deve ter lido o texto. Para que você tenha uma ideia, as regras fixadas no projeto de lei alcançam empresas que têm mais de 10 milhões de usuários no Brasil, justamente para proteger as empresas entrantes, as startups, as que estão começando. Portanto, não tem nenhum tipo de limitação de cerceamento. No texto, tem um comando explícito para que se criem políticas públicas para garantir educação midiática, que é fundamental para combater a desinformação. No texto, obriga as plataformas globais a seguirem as regras brasileiras de publicidade. Por quê? Porque é um fenômeno. As empresas globais, as plataformas digitais, redes sociais, estão concentrando a verba de publicidade e não querem seguir a lei do Brasil. Não me importa se eles fazem operação global. Eu não moro na Irlanda. Eu não quero saber da regra da Irlanda. Eu quero saber da regra do Brasil, do imposto que é pago no Brasil, da geração de emprego no Brasil. Portanto, o deputado seguramente fez comentário de quem não conhece o texto. Agora veja, não é proposta do governo Lula. O mundo inteiro está debatendo esse tema. Essa semana, a Unesco acaba de fazer uma conferência internacional sobre medidas para combater a desinformação. A União Europeia aprovou ato dos serviços digitais, ato dos mercados digitais, para regular as plataformas digitais, para muito além dos meios de comunicação. A proposta em debate não é do governo Bolsonaro nem Lula, é do Congresso Nacional. É no Congresso que há 3 anos nós debatemos esse texto e agora, na minha impressão, está maduro para que a gente possa votar no plenário. Criar comissão é criar medida para protelar a votação. Já foi tida a comissão, já foi votada em comissão e agora o plenário vai decidir. Se cada início de legislatura nós zerássemos a tramitação das propostas, nada nunca seria votado no plenário. Então eu creio que é importante, para garantir a democracia, combater a desinformação. E como vocês vão fazer para cobrar essa responsabilidade das Big Techs, até sem afastar as redes sociais aqui do Brasil, porque acaba sendo um canal de uso tanto para diversão, entretenimento, mas também de trabalho, convenhamos, né? Nós, jornalistas e políticos, somos aí um dos grupos mais relevantes, né? Os principais usuários aí hoje são pessoas que lidam com comunicação, com informação. Como é que o texto vai cobrar essa responsabilidade das empresas, das plataformas, sem prejudicar o usuário? Olha, o risco para o usuário está na forma como as plataformas digitais operam hoje, sem nenhuma transparência. Hoje, numa rede social, você pode publicar uma mensagem, ela ser retirada e você não tem direito do contraditório. A lei prevê que o usuário possa, para defender a sua liberdade de expressão, contestar uma moderação de conteúdo. E essa chantagem de que se tiver regra, responsabilidade, vai sair do país, é conversa fiada. O Brasil é um dos maiores mercados dessas empresas digitais. Eles ameaçaram sair da Austrália. Tem lei com responsabilidade lá. Saíram? Saíram coisa nenhuma. Nós queremos no Brasil o que eles fazem na Europa. Por que na Europa eles, pianinho, quietinho, aceitam as regras da União Europeia? E aqui no Brasil acha que não tem regra, não tem lei? Não. Tem que ter sede no Brasil essas empresas, tem que ter representação, tem que seguir a lei brasileira e tem que ter responsabilidade. Porque não pode. Uma empresa ganha dinheiro para projetar usando seus algoritmos uma determinada mensagem e não é responsável? Uma coisa é o cidadão publicar na rede social qualquer ideia. Outra coisa é haver monetização. Uma empresa ganhar dinheiro para mandar aquela mensagem mais longa e não quer ser responsabilizada, tem que ter responsabilização com respeito a conteúdos ilegais. Conteúdo ilegal tem que ter moderação e se não fizer moderação desse conteúdo, tem que ter responsabilização. Você acha que a gente corre risco de ficar sem o uso das plataformas aqui por medo da lei, por excessos dessa lei que pode vir a ser aprovada no Congresso Nacional? Como é para a oposição, pontos desse texto, e oposição também de governo, a condução da proposta voltada para o combate às fake news? Está afastando o usuário da internet e está afastando as empresas do negócio? Primeiro é contraditar o deputado Orlando, que o texto que ele relata, ele traz 15 vezes a palavra publicidade e 3 vezes a palavra informação.
mostra que, às vezes pelo tempo, pelas férias do carnaval, não tenha revisitado o texto. Segundo, que não são 10 milhões a linha de corte com que ele trata. O texto, é claro, são 2 milhões. Restringe 2 milhões é o texto do Senado. É o texto que está apresentado. E é claro, a esquerda brasileira, que está aí, que conseguiu essa proeza de retornar ao poder, ela está muito preocupada, porque ela percebeu que a assistência das big techs, ou seja, das redes sociais, ela perdeu esse domínio, porque historicamente ela tem uma pedagogia que ela implantou há muitos anos nas escolas, nas academias, e acabou ocupando um espaço de mercado. A chamada grande mídia, naturalmente, tem essa tendência, naturalmente, de ter esse pensamento de esquerda, que é o monopólio que a esquerda ela monopoliza isso. E ela não conseguiu esse monopólio nas chamadas redes sociais. E daí ela tem dificuldade de enfrentamento. Então a ideia, naturalmente, a pressão que o atual governo de esquerda quer fazer, ele quer criar essas barreiras de dificuldade, porque ele percebeu que se ele não botar um freio nisso, ele dificilmente vai conseguir manter, inclusive, com as suas inverdades, com as suas mentiras. Tem que conviver, inclusive, com a maior fake news do processo eleitoral, foi aquela dita por uma grande rede, que não pôde ser contraditada, que o atual presidente Lula tinha sido absolvido dos crimes que cometeu. Você imagina, se nós não tivéssemos nas nossas redes sociais, aquilo ali teria se consolidado como uma grande verdade, não teria esse enfrentamento. Portanto, eu sou defensor, sim, temos que voltar aqui para a Câmara, é um debate polêmico, nós temos um novo parlamento, uma nova Constituição, é preciso reconstruir uma comissão, aqui é início de legislatura, 4 anos dá para a gente discutir, tramitar e aprovar esse texto ao longo do tempo, ao longo do juízo, para que tenhamos muita responsabilidade com quem pensa diferente do poder que está consolidado aí. Chegando ao finalzinho do bloco do Dois Lados, eu queria então fazer uma última pergunta para os senhores. Qual a medida certa que o Estado deve adotar para combater ou acolher, na sua avaliação, aqueles que divulgam que a Terra é plana, que cloroquina salva da Covid-19? Que o Lula foi absolvido dos crimes que cometeu, que a presidente Dilma não cometeu pedalada, que não teve, por exemplo, a questão da Lava Jato, que o Zé Dirceu é santo, ou seja, tem muita coisa aí, não é só olhar para o lado de cá, é olhar para o lado de lá. Portanto, eu defendo que a casa é legítima representante desse tema, o parlamento tem legitimidade para tratar desse tema, é constituir uma comissão e revisitar esse tema para permitir com que esse parlamento, que foi eleito para a sociedade, agora temos 4 anos, possa revisitar esse texto e apresentar um texto digno e sério e imparcial para os brasileiros. O Congresso tem interesse em compactuar com a mentira? Mentira é relativa, assim como a verdade também é relativa. Nós precisamos de revisitar esse texto. O Congresso não é com mentira. Se nós fôssemos conviver com a mentira, é aceitar que o Lula é inocente, que o Zé Dirceu é santo, que não teve Lava Jato, que não roubaram a Petrobras, que não teve dono de sítio, que não teve mensalão. Quem não dá publicidade extrema a isso, que compactua com a mentira. O Congresso, por isso que o Congresso caçou a Dilma, por isso que o Congresso apoiou livremente a Lava Jato para a corrupção, por isso que o Congresso denunciou todos os dias aqui os desvios da Petrobras, denunciou essa parceria desse governo de esquerdas com as ditaduras da América Central. Então o Congresso é a casa do povo e tem legitimidade para tratar de todos os temas.